Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. A palavra de Deus, ela sempre vai me orientar você, ou seja, a sempre permanecer no caminho dele. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Olha o que a palavra de Deus que o Senhor falou, ou seja, com Manassés e com aquele povo naquela época, não lhe deram ouvido. Ou seja, nos dias de hoje, quantas são as pessoas que estão sofrendo, ou seja, porque não está dando ouvido mais à voz de Deus. Ou seja, você só pode ser abençoado quando você dá ouvido à voz de Deus, quando você permanece com Ele. Ou seja, não importa o que você esteja passando, ou seja, se o Senhor falou que vai te abençoar, se o Senhor é contigo, ou seja, Ele não vai te abandonar, ou seja, permaneça com Ele, ou seja, não deixa que o mal venha te tirar do caminho do Senhor, fique com a palavra de Deus, ou seja, permaneça firme, não fica distraído, ou seja, com outras coisas, ou seja, há momentos difíceis que a pessoa passa, que muitas pessoas ficam distraídas com muitas coisas, ou seja, aonde o mal ele vem e leva a pessoa para longe da presença de Deus, ou seja, aonde Deus ele não pode fazer nada por essa pessoa, ou seja, porque ela deixou de dar ouvido à voz dele. Ou seja, quando você já não obedece mais a palavra de Deus, que você não anda no caminho, que você não ora, que você já não faz os seus propósitos com Deus, quando você já não tem o temor sobre a palavra de Deus, que você não ouve mais a voz de Deus, que você passa a fazer a sua vontade, ou seja, o mal ele tem legalidade sobre a sua vida. Olha o que diz no versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho e amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. Ou seja, as pessoas que não dão ouvido à voz de Deus, ou seja, elas vão ser aprisionadas ao sofrimento. Ou seja, a palavra de Deus está alertando, ou seja, a palavra de Deus é para todos nós, ou seja, quem não dá ouvido à voz de Deus é levado a cativo, ou seja, vem o sofrimento, vem a opressão do mal sobre a vida da pessoa, ou seja, vem a doença, vem a destruição no casamento, ou seja, vem a destruição na vida financeira, você já não tem paz, as coisas já não são abençoadas mais, ou seja, por causa que você não tem dado ouvido mais à voz de Deus, e ali o mal, Satanás, está tendo legalidade,
ou seja, para fazer o que quer sobre a sua vida, ou seja, não importa, ou seja, se você se afastou do caminho do Senhor, talvez você está aí sofrendo, ou seja, doente, talvez seu casamento está destruído, ou a sua vida financeira, talvez você perdeu o trabalho, o emprego, ou seja, você era uma pessoa feliz, hoje você já não é mais, ou seja, porque o mal tem oprimido, talvez hoje você está nas drogas, você afundou no alcoolismo, talvez hoje você é uma pessoa que não tem paz mais, não tem prazer nessa vida mais de viver, ou seja, que só fica, ou seja, angustiado, ou seja, mas a palavra de Deus mostra, ou seja, que Manassés se angustiou muito, ou seja, porque longe de Deus é sofrimento. Não espera que o mal, ou seja, que o mal vai te trazer o bem, ou seja, o mal, ele te engana, ou seja, o mal só vem para oprimir e destruir, devastar com a vida daqueles, ou seja, que não dá ouvido à voz de Deus, ou seja, dá ouvido à voz de Deus, não importa, ou seja, se você se afastou, se humilha, ou seja, diante do Senhor, se volta para o Senhor, ou seja, assim como o Senhor foi favorável, ou seja, a Manassés, ou seja, o Senhor vai ser favorável se você se arrepender de todo o coração, ou seja, vai exigir um esforço da sua parte, você tem que querer, ou seja, se você quiser, se você se voltar a buscar o Senhor, você já não vai estar mais só, Deus vai estar com você, ou seja, dê ouvido à voz de Deus, ou seja, nós sofremos, ou seja, não é porque Deus quer, ou seja, que nós venhamos sofrer, ou seja, porque nós não damos ouvido muitas das vezes, ou seja, a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós que saímos do caminho do Senhor, da direção do Senhor, ou seja, dá ouvido à voz dele, ou seja, lutas sempre nós vamos passar, mas nós temos que pedir força. Ou seja, se nós pedimos força, revestimento da presença do Senhor, o Senhor nos dará. Ou seja, porque com Deus nós sempre vamos ser fortes, ou seja, contando com Deus, seguindo as direções de Deus, ou seja, a nossa vida, nós vamos conseguir vencer o mal, ou seja, o mal só pode oprimir quem não dá ouvido à voz de Deus. O mal, ele tem total legalidade quando nós já não damos mais ouvido à voz de Deus. Ou seja, se você der ouvido, o mal não tem poder, ou seja, para te oprimir. Ou seja, quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós passamos por luta, mas Deus vai removendo as barreiras, nós vamos conquistando as vitórias, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos livrando do mal. Essa é uma pequena reflexão da palavra de Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.